Giovanni, prazer em tê-lo aqui novamente. Nosso espaço conversando sobre contabilidade, né, que tem se notabilizado aí, olha, sabe que eu frequento muitos ambientes e tal, e realmente, sobretudo estudantes de contabilidade, gostam muito do espaço, porque tem coisas, como eu digo outro dia para o Salésio, né, que tem coisas que o pessoal não consegue abstrair assim e absorver na faculdade, no dia a dia, e vocês têm passado isso, né? Por exemplo, hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de reavaliar ativos, que é uma coisa importante em cada empresa, não é isso? Muito bem, Silvio Lopes. Primeiramente, uma honra participar do seu programa. A questão da reavaliação dos ativos é uma questão muito importante para a ciência contábil, porque a pilastra mestra que trata do balanço patrimonial estabelece que o balanço patrimonial deve representar a real fotografia da empresa. Vamos tentar trazer um exemplo. O sujeito, a empresa, compra na planta um determinado imóvel. O valor que a empresa pagou por esse imóvel, adquirido na planta, somou aí R$200 mil. Muito bem, o imóvel ficou pronto, foi entregue a chave para a empresa desse imóvel, e o balanço patrimonial da empresa, no tocante a esse imóvel, consta lá R$200 mil de patrimônio decorrente daquele imóvel. Todavia, o imóvel vale mais do que R$200 mil, porque o imóvel está pronto. E a pergunta que se faz, nesse caso, o balanço patrimonial representa a real fotografia da empresa, tendo a valoração de R$200 mil? Se o imóvel vale R$300 mil e não R$200 mil, não seria mais adequado apresentar as demonstrações financeiras com a valoração desse imóvel a R$300 mil? Então, esse é um tema muito intrigante para a ciência contábil. A pilastra mestra que trata do balanço patrimonial, essa pilastra está estabelecida no Código Civil Brasileiro, aonde no artigo 1188 assim está estabelecido. O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará distintamente o ativo e o passivo. Muito bem, então essa é a pilastra legal, o fundamento legal no qual estabelece que o balanço patrimonial deve exprimir a situação real da empresa. Para os fins fiscais, nesse nosso exemplo, se nós apresentássemos o balanço com esse imóvel valorado a R$200 mil, estaria tudo bem, estaria tudo certo. Não teríamos problema nenhum. Todavia, esse imóvel, nesse nosso exemplo, vale R$300 mil. Então, em tese, para que o balanço represente a real fotografia, nós teríamos que fazer um ajuste valorativo desse imóvel. Qual é o ajuste nesse nosso exemplo? De R$100 mil. Então, o nosso patrimônio, ao invés de ser 200 mil, seria 300 mil. Logo, esse ajuste representaria quanto em dinheiro, em valor patrimonial? R$100 mil. Então, haveria um acréscimo patrimonial de R$100 mil. E isso implicaria em uma tributação superior também, ou não? Pois é, aí essa questão é uma questão muito importante. Muito bem, então nós vamos aumentar o patrimônio da nossa empresa, decorrente de um ajuste para deixar o balanço real, em R$100 mil nesse nosso exemplo. Como ficaria a questão da tributação federal, principalmente? Como é que nós vamos resolver essa questão? Muito bem. Primeiro, nós temos que saber da viabilidade de se fazer esse ajuste. Quem edita normas técnicas no âmbito da contabilidade é o Conselho Federal de Contabilidade. E o Conselho Federal de Contabilidade tem um regramento sobre isso. O regramento está previsto na Resolução 1177 de 2009, item 31. O que diz basicamente esse item da resolução? Que é possível fazer as reavaliações. Então, após o reconhecimento de um ativo, o item do ativo imobilizado, cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, pode ser apresentado, se permitido por lei, pelo seu valor reavaliado. Isso é o que diz o item 31. Só que as normas do CFC necessariamente não interferem na questão tributária. Então, as empresas precisam ter segurança jurídica
para fazer essa reavaliação, para lançar contabilmente essa reavaliação. E nós temos uma lei que regulamenta essa questão fiscal. Esta é a lei número 12.973 de 2014, artigo 13. O que diz lá? O ganho decorrente da avaliação de ativo ou passivo, com base no valor justo, não será computado na determinação do lucro real, desde que sejam atendidos diversos procedimentos. Muito bem. Então, nós temos que ficar atentos com relação a esses procedimentos legais, não é? A Receita Federal, então, existe regulamentação, existe normatização que estabelece como o contador e como a empresa devem executar esses procedimentos decorrentes das reavaliações para evitar serem taxadas no imposto de renda. Não é? Então, esse é o recado que eu vim dar para os senhores telespectadores no tocante a essa possibilidade de deixar o balanço patrimonial numa situação real. De equilíbrio, justiça até fiscal até, né? Não seria? Seria. É importante, muitas vezes, além de ser importante, é oportuno para a empresa promover as reavaliações dos ativos. Vamos imaginar que a empresa precisa de um financiamento. Aí é que está. Não é? Os bancos, os agentes financiadores vão solicitar para a empresa que apresente as demonstrações financeiras. E, via de regra, uma demonstração financeira que apresente um patrimônio líquido maior, né, tende a ter uma vantagem ali para a obtenção de algum tipo de financiamento. É verdade. Uma licitação pública ou mesmo uma licitação privada, o contratante, né, da aquisição de bens ou serviços pode exigir capacidade financeira. Então, nesse ponto, pode ser muito oportuno que a empresa pratique as avaliações dos ativos e passivos a preço justo. E sempre um contador é importante, né? O contador, eu digo assim, é o camarada que vai fazer uma análise da empresa, vai preparar a empresa para os saltos que ela vai dando ao longo da vida, né? Da vida dela. E esse é uma das questões importantes, né? E por isso que o contador é fundamental na empresa. Exatamente. O contador é que vai dar para a empresa a segurança jurídica para poder executar esse procedimento sem que haja necessariamente a tributação, para que a empresa eventualmente não venha a ser surpreendida com algum tipo de autuação fiscal decorrente de uma operação que foi mal realizada, não é? Com certeza. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui nesse nosso espaço conversando sobre contabilidade.